Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre deficiência intelectual ou DI associada ao autismo. Vamos lá? Antes de começar, eu acho importante dizer que tanto o autismo quanto a deficiência intelectual são transtornos no neurodesenvolvimento, não são doenças. Então, quando a gente escuta aquelas pessoas dizerem aquela criança é doente ou qualquer coisa nesse sentido, além da total falta de sensibilidade que essa pessoa tem, ela também está muito errada. Tá? Mas vamos falar do que realmente importa. Esses dois transtornos são muito mais comuns do que a gente imagina, tá? E por isso tem grande impacto nas nossas vidas e na rotina dos professores na escola. Vocês devem estar se perguntando por que ele vai falar sobre deficiência intelectual ou DI num canal que é exclusivamente sobre autismo? Porque, apesar de só 10% das pessoas com DI terem autismo, o contrário não é tão raro assim. 70% das pessoas com autismo possuem algum grau de deficiência intelectual, tá? E isso faz com que a deficiência intelectual seja uma das comorbidades mais comuns associadas ao autismo. E com certeza é uma das que mais trazem incertezas à família e à escola. Quando o médico dá este diagnóstico em crianças menores de 5 anos, normalmente ele descreve como AGD, Atraso Global do Desenvolvimento. E esse diagnóstico é o que normalmente precede o diagnóstico de DI no futuro. Essa confusão muitas vezes se dá porque a deficiência intelectual é um transtorno do neurodesenvolvimento que faz com que o indivíduo, ou no nosso caso a criança, apresente um nível cognitivo e comportamental variavelmente abaixo do que é esperado para a sua idade cronológica. E essa característica é um pouco que se assemelha às características das crianças com TEA. As pessoas com deficiência intelectual normalmente apresentam um nível de comportamento e inteligência muito abaixo das outras pessoas da mesma idade. Elas aparentemente são bastante ingênuas, pois elas não entendem algumas situações simples, alguns sinais, algumas situações simples do cotidiano de pessoas da sua idade cronológica. Tá? Elas acabam evitando algumas determinadas atividades ou brincadeiras mais complexas por dificuldade de elaboração, ou quando elas não evitam, elas imitam as ações das outras pessoas, também por causa dessa dificuldade. Essa variedade da deficiência intelectual, também assim como no autismo, também é descrita em graus. Os profissionais normalmente utilizam como critério aquele famoso teste do QI. Esse teste recebe muitas críticas, principalmente com relação à sua aplicabilidade em crianças com TEA, mas mesmo assim ele é muito utilizado. Esse critério de diagnóstico de deficiência intelectual é dado quando a criança atinge menos de 70 pontos na aplicação desse teste e pode ser classificado em 4 graus diferentes. Primeiro, leve, quando a pontuação da criança fica entre 50 e 70 pontos. O moderado, quando a pontuação fica entre 35 e 50 pontos. O severo, quando a pontuação fica entre 20 e 35 pontos. E o mais grave de todos, o profundo, quando a pontuação fica inferior a 20 pontos. Apesar de algumas semelhanças, existem importantes diferenças entre o diagnóstico de transtorno do espectro autista e deficiência intelectual quando distintos. Essa diferença se dá principalmente pelos interesses restritos e comportamentos repetitivos e estereotipados, características que são características das pessoas com transtorno do espectro autista que não caracterizam a deficiência intelectual. Para finalizar, é importante ressaltar que, independentemente do seu filho, do seu aluno apresentar o diagnóstico de transtorno do espectro autista ou deficiência intelectual, ou as duas coisas juntas, as nossas práticas devem sempre ser baseadas em evidências científicas e embasadas na análise do comportamento aplicada, porque só assim as práticas de ensino se moldarão às características específicas daquela criança, tá? E se tornarão realmente efetivas, eficazes. Tá? Pode ter certeza que, com as devidas intervenções, essas crianças vão nos surpreender muito positivamente. Grande abraço, tchau, tchau.